Bom dia, galerinha! Professor Coutinho aqui falando. Eu trouxe para vocês hoje um curso 0800. Vocês não vão pagar nada por esse curso. Se eu fosse botar no mercado um curso desse aqui hoje, eu ganharia muito dinheiro. Mas eu não quero. Eu quero compartilhar o que eu aprendi com vocês sobre fisiologia geral. Vai ser, eu não sei quantos vídeo-aula vai ser esse curso, porque ele tem uma mega de conhecimento, ele está complexo, muita coisa nesse curso. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fisiologia geral. Você que é estudante de educação física, tá aí um curso 0800 para você. O que eu quero em troca é o seguinte, vai lá no YouTube, assine meu canal, assiste a aula. A primeira aula hoje vai ser, fisiologia geral. Nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso organismo, o que é preciso estudar um organismo. Não basta saber, a gente não basta só saber quais são os órgãos que o compõem. O nosso organismo, ele é completo, ele é fundamental e é de suma importância. Você, professor de educação física, a gente compreender, entender todo o funcionamento e as atividades desenvolvidas por cada uma dessas estruturas. A fisiologia é o quê? A fisiologia é um ramo da biologia dedicado, né, à compreensão do funcionamento do corpo, sendo responsável por desvendar todos os processos físicos e químicos envolvidos na manutenção da nossa vida. Então é uma gama de conhecimentos, são muitas estruturas, são muitas coisas. Não é obrigado você, todos os professores de educação física, saber de tudo, mas pelo menos a gente tem uma noçãozinha básica. Sabe entender o que é um corpo humano, porque a gente trabalha com pessoas, trabalha com saúde de pessoas, trabalha com vidas, e a gente tem que estar inteirado, pessoal. Gente, quando sai da faculdade, não pega seu diploma e esconde, não. Vamos fazer curso. Parei de estudar, já tem 3 anos que eu fiz bacharelado, mas eu continuo estudando, investido em cursinho. Agora mesmo saí agora do forno, está quentinho, saí agora de uma pós-graduação no período da pandemia, quando estava todo mundo preocupado, outros parados, eu não, estava ali estudando. Saí agora da fisiologia do exercício. Eu indico para vocês, para a maioria das pessoas que estão se formando agora, tem muitos amigos meus que estão estudando agora na UNOPA, se formaram agora, não para não, gente, não para por aí não. Vamos estudar, vamos fazer uma pós. Fisiologia do exercício é gostoso demais. É bom demais você entender o que é o corpo humano. Então, para estudar um organismo, não basta só saber quais são os órgãos que o compõem. É fundamental a gente compreender todo o funcionamento e atividades desenvolvidas por cada uma dessas estruturas. Entendeu? Bora lá um pouquinho. Vamos falar. O estudo dessa área, ela iniciou, o estudo dessa fisiologia aqui, ela se iniciou onde? Na Grécia. Na Grécia, ela se iniciou na Grécia por volta de 2.500 anos. 2.500 anos. Isso era na Grécia Antiga. Quantos anos passou isso? Quantos anos já vem esse estudo rolando? 2 anos, 500 anos. O termo fisiologia significa, fisiologia. Fisiologia é oriundo das palavras gregas physis. Palavra grega chamada physis. Essas palavras que eu fiz, veja bem, palavra grega chamada physis, isso, physis, e logos. Isso é só uma basezinha para iniciar, porque tem muita coisa na primeira aula, mas vamos falar um pouquinho dela, de onde originou, de onde veio, foi seus mestres que falaram um pouquinho da fisiologia, quais foram os doutores que estudaram para trazer para a gente esse conhecimento que a gente está vendo hoje. O que significa conhecimento? O que significa
conhecimento da natureza. Então, a fisiologia é physis e logos, que significa conhecimento da natureza. Vamos lá? O corpo humano, gente, ele é composto por substância química e inorgânica. E orgânica sendo essa as mais simples e importantes em nível de organização. Uma das figuras mais influentes no campo da fisiologia da antiguidade foi Cláudio Galeno. Olha só, esse doutor aí estudou essa área para trazer para a gente. Isso foi um pesquisador, Cláudio Galeno. Cláudio Galeno, ele nasceu em 129 e morreu mais ou menos em 200. Ele nasceu em 129, se eu não me lembro a data que ele morreu em 200, no ano 200, depois de Cristo. Depois de Cristo. Esse é apresentar para vocês, nosso Cláudio Galeno. Mas qual era a teoria de Cláudio Galeno, pessoal? Cláudio Galeno, ele era um médico conhecido por tratar de quê? De gladiadores. Anota aí. Você que é estudante, sempre que tiver dúvida, você pode ir pausando o videozinho aí, ó, que vai estar lá gravado, vai estar no Instagram, as aulas, vai estar no YouTube. E vai tentando estudar, você conhecer. Então, Cláudio Galeno foi um médico conhecido por tratar de quê? De gladiadores. Galeno resume. Mas qual foi a pesquisa de Galeno? Galeno, ele realizou diversos trabalhos com quê? Com animais. E seguiu uma doutrina conhecida como 4 humores. 4 humores. Isso era a doutrina de Cláudio Galeno. Ele era um médico, eu falei agora, conhecido por tratar de animais também. Essa doutrina partia de uma ideia que o corpo era formado por 4 diferentes fluidos. Por isso que o estudo dele foi esse aí, baseado em 4 humores. Por que 4 humores? Porque a doutrina dele, ele tinha uma ideia. A ideia de Cláudio Galeno era que o corpo era formado por 4 diferentes fluidos. Quais são os fluidos? Olha lá, sangue, fleuma, bile, que é a bile amarela, né? Que é a bile amarela e bile negra. Então, era 4 fluidos, 4 tipos de sangue, né? Que no caso ele está falando aí, 4 líquidos, 4 tipos de líquido. Então, era o quê? Era o sangue, era o flama, era o bile amarela e a bile negra. Esse era a teoria do nosso Cláudio Galeno. Então a teoria dele, que era que o nosso corpo humano era formado por 4 humores, 4 fluidos: sangue, fleuma, bile amarela, bile negra. Segundo esse médico, o coração e o fígado era o cérebro, era o principal órgão do corpo humano. Então, segundo Cláudio Galeno, segundo esse médico e esse médico inteligentíssimo, o coração, o fígado e o cérebro eram os principais órgãos do corpo humano. Pronto. Falei um pouquinho de Cláudio Galeno. Eu vou apresentar para vocês agora. Depois que Galeno morreu, apareceu outra figura importantíssima que se destacou, que foi André Vesalius. Vou apagar aqui que eu vou falar um pouquinho agora sobre Andreas Vesalius, outro estudioso
outro doutor, o homem que deu vida à nossa fisiologia geral. Outro foi Andreas, está o nominho dele aqui, Andreas Vesalius. Andreas Vesalius. Andreas Vesalius, Vesalius. Vamos falar um pouquinho desse cara. Qual foi a sua ideia sobre a fisiologia do exercício? André Vesalius, ele nasceu em 1514 e morreu praticamente em 1564. Vamos lá. Então eu vou botar aqui, vamos ver um pouquinho da história dele. Ele nasceu em 1514 e morreu em 1564. 1564. Bora falar um pouquinho desse cara. Ele publicou em 1543 uma obra, Humani Corporis. Humani, olha a obra dele, olha a obra de Andrés, Humani Corporis. Humano Corporis. Vamos ver o que é isso. Olha só a obra dele. Mas o que quer dizer com isso? Esse trabalho ficou conhecido como um grande marco no estudo da anatomia como para a fisiologia moderna. Ele iniciou-se uma nova forma de compreender o funcionamento do corpo. Quer dizer, já vem outra teoria. Depois de, claro, já entrou Andrés Vesalius com outra teoria. Qual é a teoria de Andrés? A teoria de Andrés que o grande marco, tanto no estudo da anatomia como na fisiologia moderna, iniciou-se uma nova forma de compreender o funcionamento do corpo. Então, outro grande estudioso de destaque também é o William Harvey. Ele nasceu praticamente em 1578 e morreu lá por volta de 1657. Ele propôs também uma teoria que o sangue circulava por todo o organismo, graças a um bombeamento garantido pelo coração. Até esse momento, a teoria mais aceita afirmava que o sangue era constantemente produzido e não que o circulava. Olha a outra teoria, a teoria de William Harvey. Qual é a teoria de William Harvey? Que o sangue, olha o trabalho dele, que o sangue, graças ao bombeamento garantido pelo coração, até esse momento, a teoria mais aceita afirmava que o sangue era constantemente produzido e não circulava. O trabalho de Harvey, sem dúvida, foi fundamental para a compreensão de diversos outros processos fisiológicos, pessoal. O maior desenvolvimento dessa área da biologia aconteceu, no entanto, ao longo do século XIX. Podemos, em especial, na Alemanha e na França. Entre os principais avanços dessa época, podemos destacar também o entendimento da teoria. Qual a teoria? Da teoria celular. Teoria celular, que a gente daqui a pouco vai entrar nesse assunto. O corpo humano tem muita coisa a ser estudada, tem muita coisa que vocês vão aprender que eu vou passar para vocês. Mas eu não quero que esse vídeo passe do tempo que eu quero postar esse vídeo no Instagram. Não quero que ele passe ali de 20 minutinhos, não. Mas toda a aula vai ser importantíssima aqui. E vamos falar, como eu estou explicando. Por que, professor, você não está logo direto ao assunto, não? Primeiro, então, falar um pouquinho sobre a fisiologia geral. Somos marcos pelos esses caras que estudaram, que dedicaram as suas vidas para trazer para nós essa gama de conhecimento que é o organismo do corpo humano. Vamos lá, pessoal? Então, no século XX, diversos processos foi fundamental para o aprofundamento do conhecimento da fisiologia do exercício, da fisiologia geral. Então, bioquímica e da biologia molecular foi fundamental para o aprofundamento do conhecimento em fisiologia.
com os avanços tecnológicos, essa área continua a crescer, pessoal. A continuidade está crescendo cada vez mais. Tem muita coisa ainda a ser estudada, a ser pesquisada. Nunca dizer que acertou, botou o ponto final, não. Tem muitas coisas ainda que estão sendo estudadas. Então, com esse avanço agora com novas tecnologias, essa área fundamental ainda tem muita coisa a ser explorada, ser estudada. Vai continuar a crescer, muitos processos ainda serão entendidos. Entendeu? Muitos processos serão entendidos ainda, não parou não. Então, bora lá? Vou parar por aqui, Paula, não ficar muito extenso ali, não ficar muito grande, porque eu quero postar esse vídeo no Instagram. Pessoal, a segunda aula vamos falar sobre metabolismo. Aula 2 vai ser metabolismo. Não perca essa aula no próximo sábado. Aula 2. O assunto é a fisiologia geral. Aula 2 vamos falar sobre metabolismo. O que é metabolismo? Qual é a transformação química no nosso corpo? Como a molécula funciona? Como ocorre a célula? Como o organismo funciona? Como é esse conjunto? Como são as reações químicas que envolvem no nosso organismo? Isso, pessoal, na próxima aula. Vou parar por aqui. Um beijo no coração de vocês. Até a aula 2. Fique com Deus. Bom final de semana. Beijo!